de abençoar a nossa aula hoje? Você vai... Para eu dar uma descansadinha aqui de falar? Pode ser. Então vai, Shirley. Manda fogo aí. Tá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, pois sabemos que tudo que é bom vem de ti, meu Deus. Que esse dia de hoje, Senhor, seja abençoado, que a nossa reunião seja uma reunião proveitosa para a honra e glória do teu nome, porque hoje é dia de só agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, não deixando nos faltar o pão, nos dando sabedoria, nos dando a paz, nos dando entendimento da tua palavra, e queremos, Senhor, mais e mais aprender dos teus mandamentos. E que domingo que vem, Senhor, o batismo dessas criaturas, né, que são suas, tá? Que sejam uma bênção, que elas sejam transformadas, Senhor, que elas saiam de lá transformadas e que tudo tudo que é do passado fique para trás e que elas sejam renovadas em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, gente, hoje nós vamos abordar um assunto muito especial, muito relevante, muito assim, um assunto que muitas pessoas têm curiosidade e ficam em dúvida, que é a questão do batismo no Espírito Santo. Que o batismo nas águas, todos nós já sabemos que é o que nós vamos... alguns já realizaram, outros vão realizar, que é o morrer para Cristo nas águas e levantar com uma nova vida, né? Simbolizando a morte e ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos assim abordar aqui nessa aula 3 pontos fundamentais. Primeiro, a gente vai ter um conceito que é o batismo no Espírito Santo. E depois nós vamos falar o que é o batismo, como acontece esse batismo no Espírito Santo. E também vamos falar da área de atuação do Espírito Santo aqui na Terra. Porque o Espírito Santo, ele atua de várias formas. Ele atuou no Velho Testamento, ele atua no Novo Testamento, e nós, na verdade, estamos vivendo a era do Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor Jesus subiu aos céus, está lá sentado como ao lado do Senhor Deus, né? Como rei, e ele derramou o seu Espírito sobre nós. Estamos vivendo na era da graça, na era do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo atua de várias formas, e o batismo é uma delas. Então, tudo isso a gente vai procurar entender aqui hoje nessa aula, o batismo no Espírito Santo. É muito importante que vocês que vão batizar, porque naquele currículo de aula que vocês tiveram lá de batismo, não tinha essa aula, batismo no Espírito Santo. Mas é importante que se saiba por quê. A nossa igreja, a Igreja Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, é uma igreja pentecostal. Ela não é uma igreja tradicional histórica, porque as igrejas tradicionais históricas, muitas não acreditam nesse batismo no Espírito Santo. Elas acham que, a partir do momento que você teve o novo nascimento, que você foi selado com o Espírito, você já está batizado no Espírito. Já as igrejas pentecostais, elas já têm uma nova visão, elas acreditam de uma outra forma, que tem uma segunda vinda, tem uma marca, tem um revestimento de poder com o batismo do Espírito Santo. Então, existem essas divisões entre as doutrinas, e a igreja pentecostal, ela se baseia biblicamente para falar nisso. Ela não fala nisso porque acha, ou porque acha bonito, ou porque o pastor quer, não. Está baseado no que aconteceu na Bíblia, lá em Atos 2, quando teve o derramamento do Espírito. Bem, mas aí vamos lá começar a compartilhar as imagens e detalhar essas situações, tá? Então, estamos vendo aí, como eu já falei para vocês, né, que o batismo no Espírito Santo. Nós vivemos na era do Espírito Santo.
como eu falei, o Senhor Jesus ressuscitou, está sentado aos céus, e o seu Espírito é derramado sobre a terra. Nós estamos vivendo sobre a dispensação, a era do Espírito Santo. Deus determinou que tudo na igreja fosse feito pelo ministério do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo nos últimos dias já foi predito pelos profetas do Velho Testamento. Então, no Velho Testamento já havia essa previsão que iria haver esse derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Aí vocês podem até anotar aí, ó, está lá em Isaías 28, em Joel 2, em Ezequiel 11, tem vários profetas que já profetizaram o derramamento do Espírito nos últimos dias. Então, nessa aula de hoje, nós vamos refletir sobre a necessidade da igreja de ser revestida do poder proveniente do Espírito Santo. E o que a Bíblia, a palavra de Deus, registra sobre essa bênção. Então, como eu falei lá para vocês, o objetivo dessa aula é o quê? É conceituar o batismo no Espírito Santo, entender o que é isso, é mostrar para vocês o propósito, né, o alvo do batismo no Espírito Santo e destacar a evidência do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Então, vamos lá. O conceito, né, o significado do batismo do Espírito Santo. A palavra batismo, no grego, como vocês já aprenderam, significa imersão ou mergulho. Então, assim como no batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, a pessoa que recebe o batismo no Espírito Santo, ela é imersa no poder do Espírito, tá? Ela recebe um revestimento especial do Espírito Santo. Vocês lembram lá quando Jesus estava batizando com João Batista, que além de ser batizado nas águas, ele foi batizado pelo Espírito? Vocês lembram na aula que eu mostrei a vocês? Apareceu Sim. aquela pomba como simbolismo do Espírito Santo, e ali a voz de Deus falando, eis que é o meu filho amado, a quem me compraz. E ali, a partir daquele momento, mesmo Jesus já tendo o Espírito Santo, sendo gerado pelo Espírito Santo, que ele foi gerado pelo Espírito no ventre da Maria, né? Como vocês já sabem, ele já tinha, o Espírito Santo era selado, mas ali naquele momento houve um revestimento especial do poder do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E ali ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Foi um marco, foi assim vamos dizer, um encorajamento, uma atuação especial do Espírito Santo para que verdadeiramente Jesus ali naquele momento ele começasse o seu ministério. E assim é conosco também, quando a gente recebe esse revestimento especial, tá? Do Espírito Santo. Então, eu vou ler aqui para vocês esse texto. Deixa eu abaixar essa tela aqui, senão eu não consigo ler. Que fala que isso aqui é a tônica dessa aula aqui, gente. Essa aula aqui, o que está escrito nesse texto aqui vamos dizer assim, é o coração dessa aula aqui, para vocês entenderem o que é o batismo do Espírito Santo. Eu vou mostrar várias coisas, mas isso aqui é o essencial do essencial, que fala assim, ó, o batismo com o Espírito Santo não é regeneração espiritual. O batismo do Espírito Santo não é regeneração espiritual, não é novo nascimento, não é arrependimento. Entendeu, gente? Ó, outros confundem batismo com o Espírito Santo com a salvação e santificação. Não é salvação nem santificação. Então, não pense que se você não for batizado com o Espírito Santo, você, não fui batizado com o Espírito Santo, não vou ser salvo. Não, você vai ser salvo, tá? Não tem nada a ver, não quer dizer que uma condição está atrelada à outra. Então, que isso fique bem claro, tá? Outra coisa, eles desconhecem que na obra regeneradora, o novo nascimento,
aquilo que vocês já estudaram, que a pessoa, quando nasce de novo, ela se arrepende de seus pecados e é uma nova criatura, né? O Espírito Santo transmite nova vida ao pecador, conforme está escrito em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas, na experiência com o batismo do Espírito Santo, após a conversão, o crente é revestido com o poder do alto para quê? Para testemunhar eficazmente sobre Jesus Cristo. Sabemos que todos os salvos em Cristo têm o Espírito Santo e que o nosso corpo é o seu templo, mas nem todos os salvos são batizados com o Espírito Santo no momento da conversão. Pessoal, vocês entenderam o que eu falei aqui até agora? Está todo mundo ligado? Então, sim. Olha, vocês são selados com o Espírito Santo. Por quê? Vocês tiveram um novo nascimento, vocês se converteram, vocês se arrependeram dos seus pecados, entendeu? Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Isso não quer dizer que não tenha. Tem o Espírito Santo dentro de vocês. Podem ficar tranquilos, vocês são salvos. Mas o batismo no Espírito Santo é outra coisa. É um revestimento de poder que você recebe com o propósito de quê? De você testemunhar Jesus Cristo, de você... É um propósito missionário para que você fale do reino de Deus, para que você caminhe no reino de Deus com segurança, com coragem, com atuação. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é como se fosse um salto na vida do crente. Você vê que Pedro, ele era um homem que não era corajoso. Ele até se escondeu de Jesus e negou Jesus 3 vezes. Mas, quando Jesus foi crucificado e subiu aos céus, Jesus falou, né, que eles esperassem 50 dias que ele vinha para revestir os discípulos de poder. E assim aconteceu. Depois que Pedro foi revestido do poder do Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez foi pregar, né? Foi falar do reino de Deus para várias pessoas, e muitas pessoas se converteram, mais de 3.000 pessoas. Então, esse ato de encorajamento, de liberação do que acontece com a pessoa, é um revestimento do poder do Espírito Santo que ele te dá. E esse revestimento, ele pode vir através de sinais, vem através de línguas. Esse toque do Espírito, ele pode vir através de tremores, outras pessoas choram. Isso são condições assim humanas que acontecem. Isso não importa muito. O que importa é o toque do Espírito Santo. Então, se você é uma pessoa que é um cristão e demora, vamos dizer, 10 anos para você exalar esses frutos do Espírito, você, vamos supor, é muito tímido, você é muito medroso, tudo para fazer a obra de Deus, para avançar, para romper. Quando você tem o revestimento do poder, o batismo do Espírito Santo, essa coisa acontece e vai embora. Tudo isso é rompido rapidamente. Então, esse encorajamento que é o batismo do Espírito Santo. Tudo com o propósito de fazer a obra dele. Assim como ele derrama dons especiais também. Existem... Eu vou passar aí no slide daqui a pouco, estou fazendo uma abrangência, porque no batismo do Espírito Santo, ele derrama dons especiais. Por quê? Nós temos aquela habilidade natural que muitos nascem, tem dons especiais. Tem pessoas que têm habilidades naturais, vamos dizer, para fazer bolo, outras para costurar, outra para cantar, outra para trocar, já nasce com aquilo. São habilidades naturais, tá? Existem outros dons que são dons ministeriais, que é o dom de ensino, o dom de profetizar, o dom de pastorear, são dons do ministério, né? Que o Espírito Santo vai capacitando
durante o ministério da pessoa, a sua vida cristã. Mas, quando tem o batismo no Espírito Santo, são derramados dons especiais que a pessoa nunca teve, ou então a pessoa nunca conseguiu romper, mas ele é derramado com o único propósito de você fazer a obra missionária do Senhor, tá? Você expandir o reino de Deus. Esse é o único objetivo do batismo do Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus foi marcado, foi batizado pelo Espírito no ato do seu batismo nas águas. Outra coisa, eu preciso ser batizado no Espírito Santo no ato que eu me batizo nas águas? Seria o ideal, mas nem todos somos. Se não acontecer, você vai buscar, porque com certeza um momento o Espírito Santo vai te batizar, tá? E outro detalhe, não precisa ser necessariamente na igreja, pode ser dentro da sua casa. O âmago principal, o sentido principal de você ser batizado pelo Espírito Santo é a sua comunhão com ele, a sua intimidade com ele. Aí ele vai te revestir de poder para que você seja capacitado para a obra dele, tá? Vou voltar lá para repetir algumas coisas que eu falei aqui através do slide. Então, o que eu falei para vocês, ó, dons naturais, aptidões e habilidades, é aquilo que você já nasce com aquilo. Dons ministeriais, pastor, professor, músico, profetas. Dons especiais, concedidos pelo Espírito Santo para o cumprimento da missão. Pode ser um dom de oração, um dom de misericórdia, o que for necessário para que você avance na obra do Senhor, vai ser dado no batismo do Espírito Santo, tá? Então, o Senhor Jesus falou, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Tá todo mundo me ouvindo aí, gente? Amém. Tá, vamos lá. O batismo com o Espírito Santo é a promessa do Senhor de revestimento de poder para cumprimento da sua missão. Ó, tá dando eco aí, alguém coloca o fone de ouvido que a minha voz está retornando. Amém. Tá? Ó, o batismo com o Espírito Santo é a promessa do Senhor de revestimento de poder para o cumprimento da missão. Aquilo que eu já falei para vocês. Bem, então, gente, nós já entendemos que o batismo do Espírito Santo é uma condição especial. Pessoal, olha só, tem alguém me ouvindo sem fone de ouvido? Porque a minha voz está retornando, está atrapalhando aqui o pessoal que está ouvindo. Estava retornando para mim também. Quem é que está sem fone de ouvido aí, gente? Ela está dando um retorno. Agora melhorou um pouco. Melhorou, né? Então. Então, nós vimos aí, até agora... Começou de novo. É alguém que está sem fone e está dando retorno. Desliga o seu áudio aí, gente. Eu tô sem fone, mas eu tô sem som. Tá complicado. Então, nós vimos aí até agora o que é o batismo no Espírito Santo, que é essa imersão total no Espírito. O propósito do batismo do Espírito Santo, que ele te dá esse revestimento especial para que você faça a missão, você faça a obra dele, e esse revestimento pode ser feito através de dons especiais, conforme a necessidade que Deus achar que você necessita. Aí eu vou colocar aqui para vocês agora que o Espírito Santo, ele não só atua ou atuou no Novo Testamento, entendeu? Ele atuou desde o início da criação do mundo.
quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1:2, que fala que o Espírito de Deus paraiva sobre as águas, tá? E nós, no Antigo Testamento, temos vários exemplos do Espírito Santo capacitando reis, profetas, juízes, todos eles para cumprirem a missão que foi dada por Deus. Vocês querem ver um exemplo bem simples? Nós temos lá Davi. Davi foi capacitado por Deus para vencer aquele rei Golias. Tá? Então, quando que ao natural, Davi ia matar um gigante com uma pedrinha na testa? Nunca. Aquilo foi uma capacitação especial do Espírito Santo dada a Davi. Porque Davi, ele era um homem escolhido de Deus para ser rei e para fazer a obra do Senhor. Assim também aconteceu com o profeta Elias, tá? Quando chamou o fogo destruidor. Aconteceu com Sansão, que Deus dava uma força extraordinária a ele para vencer os inimigos. Aconteceu com Gideão, que não está nem descrito aqui, mas Gideão, quando estava com aqueles 300 homens para vencer, que não, eram poucos para vencer um grande exército de inimigos, foi o próprio Espírito de Deus que capacitou eles para vencer com aqueles poucos homens, que ali mostrou o poder de Deus. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, ele atua com poder especial desde o Antigo Testamento. Só que tinha uma grande diferença. Gente, tem gente com fone aberto aí assistindo uma outra aula que não é a minha. É mesmo. Ou então é a minha voz mesmo que está repetindo. Desliga o fone, por favor. Bota um fone de ouvido. Tá com duas vozes aí que está atrapalhando. Tá bom, pessoal? Senão nem você, nem o colega vai assistir. Então, o que aconteceu? Existia uma grande diferença, isso é muito importante que eu vou falar, uma grande diferença entre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento. Por quê? No Velho Testamento, o Espírito Santo ele capacitava reis, profetas e homens especiais, que lá em Juízes não eram reis ainda, mas eram homens escolhidos de Deus para que vencesse com o povo de Israel, mas o Espírito Santo capacitava somente a esses homens escolhidos, as outras pessoas não. Essa era a grande diferença. Mas existiam duas grandes profecias falando que iria surgir um homem, um Messias ou ungido que iria derramar do seu espírito sobre todos os homens. E esse homem era Jesus. E essas profecias estão escritas lá em Isaías, tá? Que eu vou ler aqui para vocês, olha. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, tá? Jesus veio da genealogia de Davi. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá o conhecimento e o temor do Senhor. Então, a Isaías já está profetizando, já está falando que depois daquilo tudo viria um que era o ungido, que era o escolhido do Senhor, e que o Espírito dele iria brotar. Esse é o Senhor Jesus. E continua lá em Isaías 61, que ele fala, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim,
Porque o Senhor ungiu-me para levar boa notícia aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão de coração quebrantado, anunciar a liberdade dos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que estão tristes. Então, esse aí é o Espírito que vinha sobre Jesus, tá? E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor para a manifestação de sua glória. Gente, esse texto aí, muito interessante, que Isaías profetizou lá no passado. O Senhor Jesus, quando começou o ministério dele aqui na terra, ele foi na sinagoga, no templo, abriu o livro e leu esse texto aí. Por que ele leu esse texto? Naquele momento, ele estava declarando a sua autoridade como rei, a sua autoridade como se tivesse revestido do poder de Deus para quebrantar, né, aqueles de corações, dar liberdade aos cativos, libertar aqueles que estão nas trevas e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, aquele ato do Senhor Jesus de estar falando o texto de Isaías 61, depois que ele foi batizado, ele estava lá na sinagoga declarando esse texto, ele estava reivindicando a autoridade do Espírito de Deus sobre ele, e ali ele estava começando o ministério dele. Tanto que muitos milagres aconteceram, muitas pessoas foram abençoadas, né? Tanto que em Joel, ainda continua em Isaías, né? Que se você for ler mais à frente, Isaías fala que o Espírito de Deus, ele proclama lá, pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre seus descendentes. E eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto aos regatos. Um dirá, pertençam ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E outro ainda descreverá em sua mão do Senhor e tomará para si Israel. E ainda... e aí fala sobre as curas. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão e como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Então, gente, quando o Senhor Jesus foi batizado, tudo, João Batista depois mandou perguntar ao Senhor Jesus. O Laodiceia está aqui na sala de espera. João Batista perguntou a Jesus, mandou os discípulos perguntarem, você é o Messias mesmo? Então, Jesus estava dizendo assim, diga a ele que eu estou cumprindo tudo aquilo que foi predito lá atrás. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que Isaías descreveu, que viria o Espírito do Senhor sobre o Senhor Jesus, e que esse Espírito seria derramado como as águas, e que haveria curas e milagres. O Senhor Jesus, quando começou a atuar no ministério dele, batizado pelo Espírito Santo, ele cumpriu todas essas profecias. Ele só cumpriu por quê? Porque ele foi revestido desse poder. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, essa atuação do Espírito Santo, ela vem desde o Velho Testamento. Só que no Velho Testamento, atuavam em pessoas específicas, que eram reis, juízes, profetas. Já no Novo Testamento, nessa transição, Isaías deu a profecias que vinha aquele ungido, o Messias, que iria ser revestido de todo esse poder. E assim como estava descrito em toda a profecia dele lá, em Isaías 61, Isaías 35, ele curou os cegos, ele
curou os coxos, os surdos ouviram e muito mais coisas e milagres foram feitos. Isso era o derramar do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Jesus. Aí nós estamos falando aqui do Senhor Jesus, né? Da atuação do Espírito Santo na vida dele. E você pode receber esse derramar do Espírito na sua vida? Pode, porque você também é filho de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você teve um novo nascimento. Você é irmão de Jesus. Então, o mesmo poder que foi revestido sobre ele também está sobre sua vida. Mas, para isso, é preciso uma comunhão plena, tá? E aí nós vamos falar aqui daqui a pouco como receber esse poder, como receber esse batismo. Deixa eu voltar lá. Pessoal, a aula já está acabando. Daqui a pouco vocês voltem, porque vai ser cortada, né? Então, aí ó, o versículo de novo, né? Que está lá em Isaías, que já profetizava curas e milagres, quando ele diz que os olhos do cego serão abertos, os ouvidos do surdo se abrirão, os coxos saltarão. E o Senhor Jesus declarou isso lá no templo, quando ele já estava atuando no ministério dele. E mandou dizer para o João Batista, ó, diga lá para ele que eu sou o Messias. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam. Porque estava testificando com aquilo que já foi dito. E esse texto aqui, que é bem clássico, que fala lá em Joel, também da atuação do Espírito Santo. Quando ele fala, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Amém. Aí, uma perguntinha bem simples, né? Batismo no Espírito Santo é um termo bíblico? Sim, como nós já lemos aqui vários versículos. Foi usado por João Batista, né? Lá em Atos, várias situações. Então, existe a necessidade e a importância de receber o Espírito Santo e apresentar o Espírito Santo como fonte de vida, consolador e santificador da igreja. Isso a gente já leu. Então, repetindo mais uma vez aí, a importância do batismo com o Espírito Santo. Esta é uma promessa divina desde o Antigo Testamento. Não é? Eu não falei que em Isaías já estava escrito isso, que ia haver um derramado Espírito, né? João Batista repetiu essa promessa a Jesus Cristo e pediu para que ficasse em Jerusalém. Eis que envio sobre vós o envio da promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Essa passagem aqui, gente, se deu quando Jesus já subiu aos céus, né? Que ele morreu e foi crucificado e subiu aos céus, mas antes de ir, ele falou, ó, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele pediu aos discípulos que não se dispersassem, que eles ficassem ali, que ele ia derramar sobre o Espírito dele, sobre os discípulos, porque era necessário que o Senhor Jesus subisse aos céus, assumisse o trono dele como rei e de lá derramasse o Espírito dele, a capacitação dele especial sobre a vida dos discípulos. Tá, gente? Amém. Então, vamos ler esse texto aí para que a gente... Alguém pode me dizer aí qual é o objetivo do batismo do Espírito Santo? Hein, meninas? Quem é a menina que pode me falar? Ainda mais para quem vai se batizar. Por que acontece o batismo no Espírito Santo? Qual o objetivo de Deus em te batizar assim? Hein? Você entendeu, Brenda?
Pi, Sim? pi, pi, pi. Entendeu, Gabriela? Qual é o objetivo do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo? Qual é a tônica principal? Vou falar de novo, pessoal. Isso aí tem que estar incutido dentro de vocês. Olha só. Vocês que já se converteram, vocês são seladas pelo Espírito. Vocês são templo do Espírito Santo. O Espírito... Eu sei. Então fala, minha linda. Fala. Deus se liga diretamente com a gente se batizando com ele, né? Também. Muito bom, mas tem mais um pouquinho. Olha só, temos que entender o seguinte. Vocês são regeneradas, vocês nasceram de novo, vocês são novas criaturas. Vocês são seladas pelo Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo, tá, gente? Mas o batismo no Espírito Santo é um revestimento especial do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Isso quer dizer o quê? Batismo com o Espírito Santo não traz salvação, tá? O que traz salvação é o novo nascimento, é a nova criatura, é a regeneração, tá? Então, não fiquem nervosos, não fui batizado com o Espírito Santo. Claro que é uma necessidade. Por quê? Porque quando você é batizado pelo Espírito Santo, você recebe esse revestimento de poder sobre sua vida. Você dá um salto na sua vida cristã. Se você, como eu dei exemplo até aqui de Pedro, Pedro era um homem tímido, ele tinha vergonha, ele era medroso, ele até negou Jesus. Mas, quando ele recebeu do alto o revestimento de poder do Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez foi para pregar para não sei quantas mil pessoas, e muitas pessoas se converteram. Ele rompeu aquela barreira que impedia ele de fluir na obra de Deus. Então, digo para vocês que o batismo do Espírito Santo é uma obra missionária também, entendeu? E muitos dons e talentos são derramados também no momento do batismo do Espírito Santo. Mas não são dons e talentos para que você se mostre, para que você apareça, para que você tenha prazer seu próprio. Não, são dons especiais para que o Senhor Jesus te dá para que você reverta para a obra dele, tá? Inclusive, na história do avivamento do mundial aqui, teve um caso especial na Rua Azusa, que foi um dos maiores movimentos pentecostais que aconteceu no mundo, né? Tinha uma mulher que estava nesse movimento, buscando o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que ela nunca tinha cantado nem tocado piano. Ela não sabia, nunca tinha dado uma nota musical. E quando ela foi revestida pelo poder do Espírito Santo, ela começou a tocar e cantar fluentemente. Isso não é maravilhoso? Por quê? Porque a partir dali foi formado um novo movimento, uma nova doutrina, que foi a doutrina pentecostal, que é a doutrina que busca o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Então, Deus capacitou a ela com esse revestimento para que ela refletisse aquele dom especial na obra do Senhor. Então, o que isso pode acontecer? Vamos supor, você está, exemplo aí, ou vocês dançam, outra estuda piano. Você pode acontecer no batismo do Espírito Santo, você ser revestida e receber esse dom, essa capacitação extraordinária, e você começar a tocar, ou cantar, ou dançar de uma forma extraordinária, que você ainda não estudou, que na forma natural você não teria conseguido ainda? Pode. Pode. Tudo depende de Deus querer e da sua busca e da sua comunhão com Ele. Tá, gente? Mas tudo isso, eu pontuo de novo, é revestido para a missão que o Senhor nos concede, expandir o reino de Deus. Esse é o propósito essencial do batismo do Espírito Santo, tá?
Então, a gente tem que ter isso em mente. Buscar o batismo do Espírito Santo, mas entender que não é ele que vai te trazer a salvação. Ele vai te conceder um revestimento especial que você não tem para que a obra dele avance, seja de alguma forma que ele achar necessário. Aí é ele quem vai conceder, tá? Vamos voltar lá no compartilhamento para a gente ver outros detalhes. Todo mundo entendeu aqui o propósito do batismo do Espírito Santo e o que é? Sim. É isso, Sim. tá, gente? Isso não quer Amém. dizer que vocês não têm o Espírito Santo. Vocês têm, tá? Esse textinho aí para a gente firmar algumas coisas. Ia pedir que cada uma lesse. Sarinha pode ficar tranquila, que eu não vou pedir para você ler, tá? Que eu sei que você é um pouquinho envergonhada. Vamos começar aí pela Gabriela, Brenda, Isabela, depois Shirley. Tá bom? Cada uma lê uma. Vamos lá. Eu primeiro? Começa com a Gabriela, depois Brenda, depois você, Isabela. Tá. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Shirley. E cumprindo-se o dia da Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, gente, o que esse texto está falando aí? Jesus está pedindo que eles fiquem naquele lugar até que cumprisse o dia de Pentecostes. O que era Pentecostes? Pentecostes era uma festa que tinha judaica. E todos os judeus de todo o mundo iam para Jerusalém para essa festa. E Jesus pediu aos discípulos que ficassem lá. E nesse dia aconteceu algo extraordinário. Aí eu vou ler aí para vocês. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, passados 50 dias, né? O dia que chegou na festa, aconteceu algo extraordinário em Jerusalém. Os discípulos foram realmente revestidos do poder, como vocês estão vendo aí na foto, tá? Começaram a ver os sinais do Espírito Santo revestindo eles de poder. Labaredas de fogo, e eles começaram a falar em línguas, tá? Para eles, essas línguas eram estranhas, mas, na verdade, o que estava acontecendo ali nessa passagem eram outras línguas de outros idiomas. Por quê? Porque ali haviam judeus de todos os países e judeus que ainda não tinham ouvido falar do reino dos céus, judeus que não eram convertidos ao Senhor Jesus. E os discípulos, revestidos do poder do Espírito Santo, falando em outras línguas, converteram muitas pessoas através desse derramado Espírito. Isso foi muito incrível que aconteceu. Então, essa passagem aí de falar em outras línguas, eram línguas de outros idiomas. Então, na verdade, esse falar em outras línguas aí, o que mais se tira ênfase dessa passagem foi o ouvir em outras línguas, porque esse ouvir que outras pessoas ouviram levaram elas a crerem em Jesus. Então, vou ler aqui a passagem para vocês, do que eu expliquei. Ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som. Esse som já caracteriza a presença do Espírito Santo, tá, gente?
como de um vento, veementemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Esse termo aí, línguas repartidas, são essas labaredas de fogo, né? Como se fossem jatos, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Deixa eu tirar aqui a tela. Lhes concedia que falassem. Então, esse foi o primeiro derramar do Espírito Santo, gente, diferente que tinha no Velho Testamento, onde só reis e profetas e homens especiais recebiam esse poder especial. Aí foi quando aconteceu a promessa que estava lá em Isaías, que havia um derramar do Espírito como derramar de águas, onde pessoas seriam curadas. E aí foi o derramar do Espírito sobre pessoas normais, e a promessa de Jesus se cumprindo, que eles esperassem 50 dias em Jerusalém, que na festa de Pentecostes, no 50º dia, ia haver esse derramar do Espírito aí, que foi o que aconteceu. E aí todos os discípulos de Jesus, eles romperam tudo aquilo que estava prendendo eles de expandir o reino de Deus. E dali cada um tomou um destino, tomou uma direção e foram atuando pelas cidades, pelo mundo, cumprindo o chamado dele apostólico, que era levar a palavra de Deus. Levar a palavra. Entendeu, gente? Então, esse foi o Sim. primeiro derramar do Espírito com as pessoas comuns, que é o que estava a promessa lá atrás. E é o que está acontecendo na nossa vida hoje, quando recebemos o batismo do Espírito Santo, que começou a partir daí do que aconteceu lá em Atos com os discípulos. Então, aí estou lendo mais um trecho, ó. Ia pedir a Gabriela para ler isso aí para a gente. Pode ler, Gabriela? Posso. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tá, gente? Então, esse falar em línguas aí, existem passagens na Bíblia que pessoas foram batizadas no Espírito Santo falando línguas estranhas, que não eram línguas de outro idioma. Como acontece na igreja, muitas vezes pessoas falam línguas estranhas. São línguas no qual o próprio apóstolo Paulo explica que são línguas que a pessoa ora a Deus, uma comunhão plena entre ela e Deus. Mas também existem as línguas que o Espírito Santo concede, que a pessoa fala em outro idioma, para que tenha edificação, para que outro entenda e seja convertido ao reino de Deus, que foi o que aconteceu aí em Atos 2, tá, gente? Então, existe Amém. também a variedade de línguas. Isso é importante que a gente saiba. Então, a gente vê a diversificação do Espírito Santo, das operações dele, das várias manifestações do Espírito Santo. Então, no número 1 aí, a gente vê que o Espírito Santo age no novo nascimento, que é quando você se converte, você é selado, você passa a ser templo do Espírito Santo, ele te convence do teu pecado, da justiça e do juízo. Ele atua, o Espírito Santo, ele atua no teu processo de santificação. O que é teu processo de santificação? É que você vai mudando ao longo da sua vida cristã, conforme a palavra de Deus vai sendo injetada em você. Esse é o processo de santificação. É o Espírito Santo que está atuando em você. Então, o Espírito Santo, ele promove o teu ingresso no corpo de Cristo, com toda essa transformação que ele faz na tua vida. E outro detalhe importante, ele faz você produzir frutos no seu caráter. O que são esses frutos?
bondade, amor, paciência, né? Misericórdia. Você é uma pessoa irada, você vai começar a se tornar uma pessoa mais controlada, mais mansa. Isso são frutos do Espírito. Então, gente, é muito importante a gente saber que um cristão, ao longo da sua vida cristã toda, ele pode adquirir tudo isso sem ser batizado pelo Espírito Santo. Temos vários casos assim. John Wesley, um grande pregador, ele não era batizado pelo Espírito Santo, mas um grande homem de Deus. Mas também você pode adquirir tudo isso num batismo do Espírito Santo. Entendeu? Estão conseguindo captar aí o que eu estou falando? Sim. 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 Então, Jesus enviou seus discípulos ao mundo a fim de pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, e que seriam suas testemunhas até os confins da terra. Para tal missão, os discípulos foram revestidos de poder e receberam a virtude do Espírito Santo. Então, a palavra no grego dinamis, que sugere capacidade para realizar algo, é o poder dado por Deus. Então, é um poder especial dado por Deus. Então, como receber o batismo no Espírito Santo? É preciso que a pessoa creia, se interesse, busque em oração e persevere adorando a Deus. Os primeiros discípulos, após a ascensão de Jesus, voltaram a Jerusalém e todos estes perseveraram unanimemente em orações e súplicas. E aqui, no número 2 e 3, são passagens que temos que o Espírito Santo não ficou só atuando naquele momento especial de Atos 2. Tem outras passagens em Atos 8, temos também o derramado Espírito, temos a passagem também em Atos 10, que Cornélio também foi batizado pelo Espírito Santo. Temos várias passagens, tá? Na Bíblia, em Atos, que eu vou voltar aqui para vocês verem, ó. Os samaritanos convertidos receberam o batismo com o Espírito Santo, isso está lá em Atos 8. Em Cesareia, Cornélio também foi batizado pelo Espírito Santo. Então, depois daquele primeiro evento, que foi o marco inicial do derramado Espírito, os apóstolos começaram a proclamar o reino de Deus e muitas outras pessoas foram batizadas. E assim vem acontecendo em todas as gerações. Então, gente, qual é a evidência da pessoa ter recebido o batismo no Espírito Santo? A evidência principal que a Bíblia relata é o falar em línguas. Mas isso nós temos visto no nosso dia a dia da nossa vida cristã, que não necessariamente precisa só falar em línguas. O que acontece, na verdade, é um toque do Espírito Santo sobre a sua vida. E dependendo do ambiente que a pessoa vive ou da condição daquela pessoa, ela pode, através desse toque do Espírito Santo, ela pode chorar, ela pode tremer, ela pode apenas glorificar o nome de Deus, entendeu? O que a Bíblia nos relata é o falar em línguas, mas nós temos visto outras atuações também do Espírito Santo, é uma realidade que não podemos negar. Você quer ver uma coisa aqui bem prática que eu vou mostrar para vocês? Se vocês forem numa Assembleia de Deus, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Se vocês forem na Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais pentecostais que existem, quando começa a dar o primeiro batuque no pandeiro lá, que eles gostam de usar o pandeirinho, a pessoa bota a mãozinha no ouvido e dá de rodar, 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 rodar. Aí diz, não é? Você já deve ter visto isso na Assembleia de Deus, né? Aí está batizado no Espírito Santo. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Aí cabe ao profeta da casa discernir aquilo ali, se é o Espírito de Deus
ou apenas uma condição. Por que que eles têm esse hábito de rodar, rodar, rodar? O que acontece? A maioria das igrejas da Assembleia de Deus, elas se situam em favelas, são compostas por negros, né? Então, se vocês querem saber, a maioria dos protestantes, dos cristãos, são negros. E qual é a origem da religião dos negros? Veio da África. E na religião africana, eles tinham o hábito de rodar, 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 rodar. Então, eles têm essa condição humana na cultura deles. Então, quando eles recebem o toque do Espírito, não que eles sejam isso, mas não são. É aquele ambiente no qual eles nasceram, no qual eles viveram. Então, eles têm essa reflexão corporal de agir assim, através do toque do Espírito Santo. Então, aquele ambiente daquele templo, daquela igreja, todos veem a atuação do Espírito Santo dessa forma. Então, cria-se essa condição. Mas isso não quer dizer que é o Espírito Santo que faz isso. É a condição do ambiente que a pessoa vive, a condição da pessoa. E também do caráter da pessoa. Mas cabe ao grande profeta da casa, ao pastor, ao profeta, a discernir se aquilo que está acontecendo é o próprio batismo, é o próprio Espírito Santo, é a pessoa fazendo porque está emocionada. Isso acontece na nossa igreja também. Muitas pessoas caem pelo poder, muitas pessoas tremem, muitas pessoas choram, mas tem que haver o discernimento do Espírito. Qual é o Espírito que está atuando ali? É o Espírito de Deus? É o inimigo que está fingindo? Aí que vem o discernimento espiritual, que é um dom do Espírito, que o Espírito Santo dá a algumas pessoas também, para que haja ordem e decência no culto, né? Não haver brincadeiras nem efusão do Espírito de forma errada, e sim da forma que Deus quer. É verdade. É verdade. Então, nós entendemos aqui nessa aula que o batismo no Espírito Santo é um revestimento especial que Deus nos dá, nos capacita para a obra dele, tá? Nós vimos que a atuação do Espírito Santo vem desde lá, da criação do mundo, onde fala que o Espírito de Deus pousava sobre as águas e ele veio sobre homens especiais escolhidos por Deus, assim como Davi, como Sansão, como Gideão, tá? Ele veio sobre todos eles, mas existiram profecias que vieram através de Isaías e outros, que viria aquele especial, ou ungido, né? Que é o Messias, o Senhor Jesus, que iria derramar do seu Espírito, através dele, iria derramar o Espírito para outras pessoas, que foi o que aconteceu em Atos 2. E dali está havendo derramado o Espírito nas outras pessoas, em nós, nos gentios, no mundo inteiro, naqueles que creem verdadeiramente. E as evidências do batismo do Espírito Santo são essas. São as línguas, isso também tem outras características. E qual é a forma que a gente busca esse batismo? É em comunhão plena com o Senhor Deus. Você quer ver uma forma maravilhosa de você buscar a presença do Espírito Santo? É adorando. Você tem uma passagem em Ezequiel, o profeta Ezequiel, quando ele queria invocar o Espírito do Senhor sobre a vida dele, ele falava assim: chama um tangedor, chama um músico, chama um que toque. E daí, quando vinha o tangedor, o Espírito do Senhor se apossava dele e ele profetizava e ele cumpria a missão dele, que era profetizar, que era falar o que Deus queria que ele falasse ao povo. Davi tinha o Espírito do Senhor e quando ele tocava a harpa para Saul, o espírito mal saía de Saul, porque através daquela música, daquela adoração, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e expulsava o espírito mal de Saul.
Então, a adoração, gente, o louvor, ele é assim, um canal que nós temos à nossa disposição para invocar e buscar a presença do Senhor. Então, quando estiverem no louvor, estiverem ouvindo na casa de vocês, estiverem ouvindo na igreja, procurem não se dispersar, procurem prestar atenção na letra, procurem fechar os olhos, não prestar atenção na menina que está dançando, nem no rapaz que está tocando, mas entrar verdadeiramente na adoração, porque esse aí é o canal para que o Espírito do Senhor venha te abençoar e venha te batizar também, entendeu? Porque não existe regra nem momento para que o Espírito do Senhor te batize. Amém. Não é necessário marcar hora nem dia, como vocês vão fazer, tá, gente? Tá. Então, e também, como eu já citei, através da busca íntima sua com ele. Então, esses são assim, os tópicos que a gente tinha que falar sobre o batismo no Espírito Santo. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida aí, vamos falar agora, que faltam alguns minutos e podemos falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, eu só queria falar uma coisa aqui, Lilian, como você falou o negócio do louvor, porque eu aqui na minha casa, eu só escuto a Rádio Melodia, né? E a Melodia, ela só toca louvor, né? Ela toca muito louvor. Muito bom mesmo. Então, é o dia inteiro, e eu não estou nem aí para Mauá. Então, teve um dia que eu estava aqui na cozinha ouvindo o louvor, menina, de repente eu comecei a dançar. Aí minha prima chegou e falou assim, que é isso? Ah, já é caso de internação, tem que internar, a mulher tá maluca. Eu fui chamada de louca. Eu falei, no instante ela saiu fora. Ela, vou chamar teu irmão. Eu falei assim, vai chamar meu irmão para quê, cara? Eu estou louvando. Isso aqui é muito bom. Vem, vamos escutar, vamos louvar. Ela, não, eu tenho mais o que fazer. Eu falei, então sai fora. Fechei a porta e continuei. Entendeu? Então, acho que as pessoas às vezes não entendem, né? Mas eu estava no meu momento. Mas o que acontece? Também, para a pessoa também entender, em primeiro lugar, ela tem que se converter, né? Porque as coisas de Deus são muito de revelação também. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, receber o Espírito de Deus através da conversão, e a partir daí ele vai trabalhando na sua vida. Mas eu tenho certeza que o Senhor ele vai te dar um revestimento especial para que você fale dele de uma forma tão especial que essas pessoas não vão mais te criticar, muito pelo contrário, elas vão te buscar. Outro detalhe que eu queria falar aqui para vocês busquem estar perto de pessoas que você sente que tem a presença de Deus, que tem o Espírito de Deus. É verdade. Entendeu? Mesmo. Ficam perto dos avivados, dos arretados do Senhor, que isso aí atrai, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer, Brenda? Fazer, Isabela, Gabriela? Não. Gabriela acho que saiu, né? Não estou vendo mais ela aí. Não, ela tá ali. Ah, tá. Tô aqui. Fala aí, Isabela. Quer falar? Não. Sara, você quer falar alguma coisa, meu amor? Não. Você quer perguntar alguma coisa, Gabriela? Não. Agora eu vou perguntar. Como é que você é batizado no Espírito Santo? Como é que é esse batismo no Espírito Santo? O que acontece? Responde aí para mim, Gabriela. É quando você... Eita, tá dando eco. É quando você começa a falar em línguas, começa a dançar, cantar. Tá, pode ser mais um pouquinho. Ó, Gabriela, o que você está me falando aí
é uma atitude externa. É válido? É válido. Mas isso não quer dizer necessariamente que a pessoa está sendo batizada no Espírito, não, tá? Ela pode estar dançando, pode estar falando em língua, mas ela pode não estar sendo batizada no Espírito. Tem que haver um discernimento para saber isso. O batismo no Espírito Santo é um revestimento especial de poder que Deus te dá para que você seja capacitado a fazer a obra dele, tá? Então, não é só dançar e cantar, não. É um revestimento especial. Então, você vai romper barreiras na sua condição natural cristã para que a obra do Senhor seja avançada. Então, ele pode até te dar um dom especial, tá? Mas esse dom especial não significa necessariamente que você vai ter dom especial para dançar nem para cantar. Não, ele pode te dar um dom especial de você falar da palavra dele. Ele pode te dar um dom especial de você orar, de você fazer, de você ter misericórdia. Então, são coisas que o Espírito de Deus vai ver que você necessita para romper na obra dele, na sua caminhada cristã, e ele vai te revestir desse poder, entendeu? Então, é essa conscientização que vocês têm que ter, tá, gente? Então, não fiquem alegres e felizes porque, ia lá, fulano está falando em línguas, está recebendo o Espírito Santo. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma evidência, mas só quem tem essa verdade é uma pessoa que tem o discernimento de espírito, que vai sentir necessariamente de Deus, vai ver que aquela pessoa realmente está sendo batizada, a pessoa está no Espírito. Entendeu, gente? É isso que eu quero que vocês tenham claro dentro de vocês. Vocês nasceram de novo, vocês têm o Espírito Santo, vocês são templo do Espírito Santo, vocês são seladas, mas esse revestimento espiritual vem através do batismo do Espírito Santo. Então, busque isso, porque é necessário. Que todos nós temos travas, temos dificuldades em avançar na obra do Senhor, cada um com a sua condição específica de vivência, tá? Então, o próprio Deus, quando você entra em comunhão com Ele, quando você busca Ele através da sua palavra, através da comunhão, ou através do louvor, como eu citei aqui mesmo, o próprio Espírito vai reconhecer em você o que você precisa e ele vai te revestir do poder. Então, não vamos confundir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, com o que Deus deseja para nós. Então, nós temos que ser assim, abertas ao Espírito de Deus e dizer, Senhor, capacita-me para a sua obra, para aquilo que o Senhor quer que eu faça para romper na sua obra, e não aquilo que eu quero. Porque às vezes você quer... Poder para ganhar vidas para Jesus, né? Então, poder para gerar filhos espirituais. Isso aí, Laodiceia. Aquilo que você quer, muitas vezes, é algo para o seu próprio ego, ou para o seu próprio prazer no reino de Deus. Realmente. Gente, é errado buscar isso? Não, não é errado, é muito louvável, muito legal. Mas não temos que deixar de estar aberto para que o Espírito de Deus haja em nós, que ele faça aquilo que é bom para nós. É isso que é o batismo do Espírito Santo, tá, gente? Não vamos perder esse aprendizado e essa consciência. Para a gente não deixar de ser tragado por ministérios atrativos. Porque a tendência do cristão é querer ministérios atrativos, aquele que está lá no altar, aquele que está no púlpito. Claro, isso é bom. Né? Você pode buscar? Pode buscar, mas isso se é plenamente da vontade do Senhor. E a gente só vai descobrir isso, gente, na comunhão com Ele. E o batismo do Espírito Santo, ele vai fazer você romper e fazer exatamente aquilo que ele quer que você faça. Você fluir
É você voar como uma águia. Beleza, pessoal? Tá tudo claro aí? Beleza. Tudo claro. Então, vamos aqui encerrar. Eu creio que hoje é a nossa última aula do ano, depois vamos voltar em fevereiro ou março, não sei. Vai depender aí da pandemia também. Não sei se vamos voltar online, se vamos voltar presencial, como é que vai ser, mas eu vou passando as informações para vocês, tá? Semana que vem, não vamos fazer o fechamento aqui online, porque é o batismo, né? Vocês vão estar lá. E eu, com certeza, vou estar lá homenageando vocês. A Shirley também vai levar uma discípula para batizar. Laudiceia, não sei se você vai estar lá, Laudiceia? Então, Vai. Acredito que sim. então. Ah, claro, Isabela vai batizar, claro que tu vai, mulher. Ora, bolas. Assim, eu proponho que façamos uma pequena comunhão lá no dia do batismo, tá? Se vocês quiserem abençoar as meninas que vão batizar, fiquem à vontade, ou abençoarmos umas às outras, seja com um abraço, com uma pequena lembrança, vou deixar bem à vontade. Não vou fazer amigo oculto, porque lá na hora vai ficar meio complicado a gente se reunir para dar presente, porque cada um vai estar com seus familiares, vai tirar foto, aquelas coisas. Tem um momento lá da Santa Ceia de vocês, mas a gente pode, de uma forma ou de outra, se quiser abençoar, tá? Fiquem à vontade. E estou aqui junto, vou continuar me comunicando com vocês através do grupo e estamos lá na igreja. Tá? Vamos orar. Queria até pedir a Laudicea para estar orando, abençoando as meninas aí que vão estar hoje na sabatina, né? E domingo que vem vão estar no batismo e abençoando nossas vidas, tá bom? Amém. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te engrandecer nesta manhã, Senhor. Muito obrigada por essa aula sobre o Espírito Santo, que nós possamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pensar, Senhor, analisar, buscar em Deus o Espírito Santo, para que nós possamos ser, Senhor Deus, fortalecidas, para que nós possamos ganhar vida, gerar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, teu ousadia, Senhor, para falar do teu amor, para dar testemunho, testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nós, Pai. Deus abençoa cada um, Senhor, abençoa neste momento, Senhor, que vai ter, Senhor Deus, nesse dia, a sabatina, que o Senhor possa estar abençoando, Amém. trazendo à memória aquilo que foi estudado, trazendo à memória tudo que dá esperança, tudo que dá crescimento, trazendo à memória o amor de Jesus no coração de cada um, Senhor. E que seja uma bênção às 5 horas da tarde, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessas férias, que nós possamos assim se comunicar em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, que Deus possa abençoar cada um de nós, que Deus assim possa estar abençoando a vida da Lilian, Senhor, como professora aqui nesses dias, capacitá-la cada dia mais e mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Amém. Amém, Glória a meninas. Tudo bem? Amém. Foi muito bom estar com vocês todo o tempo. Eu parabenizo a vocês, porque vocês são guerreiras, tá? Guerreiras mesmo. Vocês estão ali firmes, aprendendo o Senhor, e podem ficar felizes, que eu vejo que tem muito adulto que não faz isso, e vocês estão fazendo. É verdade. Vocês fazem de coração. Continuem assim, tá? Não esmoreçam, perseverem. Não é só porque vai batizar, não. Continua assim, as aulas vão continuar, independendo de... não sei se vocês vão ficar na minha turma ou vão para outra, essas coisas vão ser estabelecidas ainda, mas independente de qualquer coisa, perseverem, continuem avançando na palavra de Deus, que com certeza vocês vão ser muito abençoadas. Só vem bênção. Tá bom? Então, até mais tarde aí, pessoal. Tchau, tchau. Mais tarde. Tchau. Tchau. Você também. Te abençoe.